Enquanto vemos algumas fotos, vamos a alguns comentários sobre Budapeste. 525 quilômetros, localizando-se na região central da Hungria, no condado de Pest, Budapeste é a capital, cidade mais populosa e principal centro financeiro, corporativo, mercantil e cultural da Hungria. É a sexta maior cidade da União Europeia. Com aproximadamente 1.800.000 habitantes em sua área urbana e mais de 3.300.000 habitantes na área metropolitana, colonizada pelos romanos e cortada ao meio pelo rio Danúbio, Budapeste foi fundada em 17 de novembro de 1873, com a fusão das cidades de Buda e Óbuda na margem direita do Danúbio e com Pest na margem esquerda. Seus habitantes chamam-se budapestinos. Buda se destaca devido ao Castelo Imperial. Já em Pest encontram-se o parlamento e os centros comerciais, onde várias ruas e avenidas importantes cortam a quadricular malha urbana. Também é a região onde fica a maioria dos hotéis e as principais estações de trem. Terminados 150 anos de domínio otomano, a região experimentou uma nova era de prosperidades nos séculos XVIII e XIX, tornando-se um dos maiores centros da União Europeia, passando a ser vista como a segunda capital da Áustria-Húngara, um vasto e importante estado europeu, sucessor do Império Austríaco, que se dissolveu em 1918. Com fortes influências da República Soviética, é considerada uma das cidades mais belas da Europa, sendo um dos maiores destinos turísticos do mundo. Em 2011, a cidade recebeu mais de 4,5 milhões de turistas, tornando-se o 25º maior destino de turista no mundo e a sexta cidade mais visitada da Europa. Ali se encontra pontes encantadoras, charmosos cafés, boas confeitarias, prédios grandiosos e muita construção em Art Nouveau, sendo chamada Paris do Leste. Budapeste tem ao todo 10 pontes, sendo a mais conhecida e famosa a Ditilante, também conhecida como Ponte das Correntes. Há vários patrimônios mundiais que podem ser encontrados na cidade, incluindo o panorama do rio Danúbio, o segundo mais extenso da Europa, que estava furioso e com águas ameaçadoras, devido às fortes chuvas ocorridas na região. Não era assim que gostaríamos de conhecer a cidade, pois perdemos uma de suas maiores atrações, o de conhecer os restaurantes flutuantes e o paisagismo ao longo de sua orla. No segundo dia, já com sol, fizemos um novo recorrido pelo Danúbio e começamos a conhecer Pest. Como havíamos descido a costa do Danúbio de bonde, fizemos o retorno a pé, que é sem dúvida a melhor maneira de conhecer a cidade. Passamos pelo Palácio de Concertos Vigador e o Palácio Gresham, ambos em arquitetura Art Nouveau. Caminhando pela orla, em Pest, é impossível não observar a exuberante vista de Buda, contemplando uma de suas maiores atrações, o Castelo e Palácio Real, também chamado Castelo de Buda, que mesmo de longe encanta os olhos. Finalmente chegamos ao ícone de Pest, o parlamento, e para nossa decepção estava em restauração e também devido à cheia do Danúbio não foi possível visitá-lo. Quem sabe na próxima. Atravessamos a ponte Zekilanti e fomos de bonde até Buda. No Morro do Castelo concentra-se a maior parte das atrações de Budas e caminhamos pelas ruas históricas até a praça central Zentaromcha Ter, onde fica Matthias Templon, igreja de São Matias,
construída entre o século XIII e XV, considerada um dos símbolos católicos da cidade. Ao lado fica o Belvedere do Pescador, local onde antigamente era um mercado de peixes, que oferece uma ótima vista de Peste. Bem perto temos a Igreja Maria Madalena. Continuamos nosso passeio em direção ao Palácio Royal, saboreando e apreciando as ruas e praças do morro. Aqui temos uma vista da cidade atrás do morro, atrás de Buda. Estamos chegando à Praça Zengirtir, porta de entrada do palácio. O prédio amarelo é o teatro, e enfim chegamos ao esperado castelo, que é o Palácio Royal, erguido na Idade Média com uma última grande reforma em 1790, em estilo neobarroco. Atualmente, abriga vários museus e atrações. O principal, ocupando a maior parte da estrutura interna do palácio, é o Magyar Nemzet Galeria, que começa no século X e segue até os dias de hoje, somando mais de 100.000 peças. Tem a melhor coleção de pinturas e esculturas do país. No mesmo complexo fica o Castelo das Cavernas, com túneis e cavernas subterrâneas, que formam um verdadeiro labirinto na área ao redor do castelo. Também temos aí o Museu Ludwig, Museu de Arte Contemporânea. Do Belvedere do Palácio, podemos observar a ponte Zeki-Lenti, que foi a primeira a unir as duas margens do rio, em 1849, reconstruída depois das duas guerras mundiais. Os leões que a ornamentam, esculpidos em 1850, simbolizam a união das cidades de Buda e Peste. Voltamos a Peste e visitamos a Basília de Szent István, construída entre 1851 e 1905. É a maior igreja de Budapeste, batizada com o nome do primeiro rei católico, que fundou o Estado húngaro. Juntamente com o Parlamento de Budapeste, forma o par de edifícios mais altos da cidade, com 96 metros, tendo capacidade para 8.500 pessoas. Construída sob estilo neoclássico, com planta de cruz grega de 87 metros de comprimento por 55 metros de largura, a fachada principal completa-se com duas torres gêmeas, como que campanários. Na sua torre direita está o sino maior e mais pesado, tem 9 toneladas de peso, a maior da Hungria. Da cúpula tem-se impressionantes vistas panorâmicas de Budapeste, sendo acessível por ascensores ou por 360 degraus. No final da Váci Utka, com uma das entradas pela via de acesso à Ponte da Liberdade, está o Mercado Central de Budapeste, principal mercado público da cidade, instalado num edifício construído em 1897. As barracas do andar térreo vendem frutas, legumes, peixes, entre outros alimentos. No nível superior há um café, alguns restaurantes e lojas que comercializam, em sua maioria, artesanato ou souvenirs. Budapeste é famosa por seus banhos em águas termais e medicinais, há cerca de 50 espalhados pela cidade. O maior e mais popular banho termal é o Gellergärtfjordur, estilosa construção em Arte Nouveau que está em Buda, bem perto da Ponte da Liberdade. Não poderíamos sair de Budapeste sem conhecer o Magyar Állami Operaház, teatro de ópera, com
construída entre 1875 e 1884, em estilo neo-renascentistas com alguns traços do barroco. É o maior edifício de ópera da Hungria. Ricamente decorado, é considerado uma das obras-primas do leste europeu. A ornamentação inclui pinturas e esculturas importantes de figuras da arte húngara. Embora não seja muito grande, o auditório em forma de ferradura é para 1.261 lugares. Em beleza e qualidade acústica, é considerado entre as melhores casas de ópera do mundo. Vale a pena conhecer. Encerramos nossa visita a Budapeste passando rapidamente pela Praça dos Heróis, Museu Nacional da Hungria e a Estação Ferroviária do Leste. Saímos de Budapeste com um gostinho de quero mais.